Olá, amigos telespectadores, boa noite a todos. Boa noite, deputado Gerson Berger, jornalista Pedro do Couto. Mais uma vez os dois vão comentar os assuntos do programa, que normalmente são assuntos da semana. E na semana passada nós trouxemos para vocês uma audiência pública realizada por uma comissão que eu presido na Câmara dos Vereadores sobre a violência e a baderna que se instalou na Praça São Salvador, em Laranjeiras. E olha, minha gente, foram tantos os pedidos de bis, por favor, repitam, que nós hoje vamos repetir parte da audiência pública realizada na Câmara dos Vereadores. Também, com muita tristeza, registraremos o lançamento, ou melhor, relançamento do livro Mein Kampf, Minha Luta, de Adolf Hitler, que agora foi autorizado pelo governo alemão. Mas como não poderia deixar de ser, minha gente, nós vamos trazer a famosa historinha do nosso deputado Gerson Berger, que eu digo a vocês, é um dos melhores momentos do programa, até em função dos e-mails que nós recebemos, dos telefonemas, e hoje a história é realmente muito interessante. Vamos aos assuntos de hoje e olha, a gente pega os jornais e vê tanta notícia ruim. São assassinatos, balas perdidas, facadas, escolas que não funcionam, são obrigadas a fechar em função da violência, do confronto entre polícia e bandidos, como aconteceu agora na última terça-feira no Parque Proletário da Penha. Então, são notícias tão negativas que eu costumo, já há algum tempo, pedir ao nosso deputado para contar a historinha primeiro, porque quero abrir o programa falando de coisas boas. E a historinha realmente sempre nos traz uma moral muito importante. Mas olha, uma das notícias que realmente me chocou é a primeira página do jornal O Dia de quarta-feira, que diz assim: Justiça derruba piso regional de 3 milhões de trabalhadores no Rio. Imaginem, o salário mínimo estadual, minha gente, é de R$ 1.056. A Justiça, pela quarta vez, derruba uma liminar impetrada pela Federação das Indústrias e também por alguns sindicatos, concedendo aos porteiros de edifício, por exemplo, um salário abaixo do mínimo do Estado, ou seja, R$ 986. O mesmo acontece com os comerciários. O que são R$ 986? O que são R$ 900? Quando, na verdade, deveria ser respeitado o salário mínimo local, que é R$ 1.056. A empregada doméstica, que é tão importante nas nossas vidas, ela ganha R$ 1.056. Então, inadmissível que a Federação das Indústrias, sindicatos, consigam reduzir o salário de trabalhadores, de comerciários e porteiros de edifícios e outras categorias também. Agora, logo depois, vem a assombrosa matéria e manchete. Enquanto isso, R$ 86.406,11 é o valor mensal recebido por um desembargador no Rio de Janeiro. Eu não consigo entender, minha gente. Não consigo entender porque o teto máximo é o do presidente do Supremo Tribunal Federal, que é R$ 36.000, e a ele estão também vinculados salários de deputados federais e outras categorias. É o teto máximo. Como é que o desembargador chega a ganhar R$ 86.406? E, minha gente, pior do que isto, a Assembleia Legislativa acaba de aprovar um salário educação para os filhos do pessoal da Justiça de R$ 2.800. É brincadeira. Então, para o pobre trabalhador, não pode ser equiparado o salário dele ao teto mínimo do município, a miséria de R$ 1.056. Mas o desembargador ganha R$ 86.406,11, contrariando o que diz a lei federal quando o teto máximo é R$ 36.000. É lamentável, é triste, mas eu tinha que fazer este desabafo porque estava engasgado. Eu gostaria de saber se o Gerson ou o Pedro querem fazer algum comentário. Tereza, o que você acaba de informar, e todos ouviram,
Acho uma vergonha. Claro que sou contra um filho de desembargador ganhar de Bolsa Educação 3 vezes mais que um porteiro ou comerciário. Isto é um escândalo e é revoltante. Tal é a minha revolta que o assunto não merece mais nenhum comentário. Ponto final. Olha, Gerson, realmente revolta a todos nós. E eu vou passar a palavra para o Pedro do Couto, nosso querido amigo e jornalista, e também saber se ele está revoltado com esta notícia. É claro que esse episódio é revoltante, indigno mesmo. É um absurdo, Bolsa Educação para o filho do desembargador, um homem que tem um salário de classe média alta, não tem cabimento. E menos cabimento ainda tem o corte do salário mínimo estabelecido pelo governador Pezão para o estado do Rio de Janeiro. Esse piso não está sendo respeitado agora, como se vê no caso dos comerciários, das comerciárias que realizaram domingo passado uma passeata em Copacabana, protestando contra as condições de trabalho e o não pagamento de horas extras que elas fazem, e também com os porteiros de edifícios. Um absurdo total, absurdo completo, uma injustiça flagrante, precisa ser reformada. Pois é, mais uma notícia revoltante que realmente nos deixa perplexos. E é exatamente para sair desses assuntos negativos que nos fazem tão mal que eu, mais uma vez, Gerson, vou pedir que você introduza logo a sua famosa historinha, que com toda certeza vai prender a atenção dos nossos telespectadores. E no final de noite, quase meia-noite, a historinha é sempre muito bem-vinda. Tereza, vou atender ao teu pedido, que eu nunca deixo de atender, porque eu te admiro muito. Não só porque é uma grande vereadora, talvez a melhor da Câmara de Vereadores dessa cidade. Por favor, imagina eu a melhor vereadora, tem gente da maior qualidade também na Câmara dos Vereadores. Eu sou uma vereadora que gosta de trabalhar, somente isso. Vamos à historinha? Vamos lá. Um cachorro vinha atravessando uma ponte que estava sobre o rio. Segurava um osso na boca. Olhou para os lados, olhou para o rio e viu que outro cão dentro da água estava com um pedaço de osso maior do que aquele que tinha em sua boca. Ele largou o osso que trazia e mergulhou para disputar o osso do outro cão, que supunha ser maior que o seu. Qual não foi a sua surpresa ao verificar que não havia cachorro nenhum. Era nada mais, nada menos que a sua imagem refletida na água. Acabou ficando sem o seu osso e sem o osso do outro cão que não existia. Qual a moral? Os seres humanos têm que aprender a não ter inveja, a se satisfazerem com o que possuem e não cobiçarem o que é dos outros, esquecendo de valorizar o que é seu. Quem se preocupa com o êxito dos outros relaxa com o que é seu e acaba se destruindo. Existem aqueles que são capazes de sacrificar um de seus olhos para destruir os 2 olhos do próximo. Nos resta a grande lição. Toda pessoa que pensa dessa forma se dá mal.
quem tudo quer, tudo perde. É isso aí, minha gente. É o recado que eu dou atendendo a Teresa. Ô Gerson, essa história é simplesmente fantástica, porque o que tem de pessoas invejosas por aí e que me incomoda muito. Tem aquela famosa frase que colocam na traseira dos caminhões: a inveja é a arma dos incompetentes. E é isso mesmo. Eu realmente detesto, não suporto pessoas invejosas. Está cheio. Até no nosso convívio de trabalho, a gente vê um fulano reclamando: por que aquele ganha mais do que eu? Vai lá, luta, conquista o teu espaço. Mas inveja nunca, não acha não, Pedro? Sem dúvida, Teresa, é isso mesmo. A inveja é um dos piores defeitos que a espécie humana carrega consigo. Porque é um sentimento que faz com que o invejoso torça contra o êxito alheio, quando isso não lhe acrescenta nada. Ao contrário, quanto mais ele torce contra o êxito alheio, mais ele se auto-intoxica, não se liberta de si mesmo. É preciso acabar com esse sentimento de inveja, que talvez não seja possível, mas é importante registrá-lo como um dos efeitos mais negativos da alma humana. Perfeito, Pedro. E agora nós vamos passar para um outro assunto. Um assunto bastante deplorável. É inacreditável que a Alemanha possa permitir a publicação do livro Mein Kampf, em português Minha Luta, escrito por Adolf Hitler entre 1924 e 1925, que deixou de ser publicado durante os últimos 70 anos após a Segunda Guerra Mundial. Agora, segundo o direito alemão, 70 anos são o limite dos direitos de validade de uma obra, isto após a morte do autor. Até 1945, a publicação da vergonhosa e preconceituosa obra era feita por uma editora em Munique, que se tornou propriedade do Estado da Baviera após as tropas aliadas tomarem Munique do controle nazista. O governo não permitiu a publicação deste nojento manifesto nazista, que na verdade é um símbolo do pensamento racista, que matou 50 milhões na última Grande Guerra, entre eles 6 milhões de judeus assassinados barbaramente em campos de concentração, milhares de negros, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e opositores ligados a partidos de esquerda. A obsessão preconceituosa de Hitler era tamanha que certa vez chegou a ordenar a eutanásia de 5.000 veteranos que foram vítimas de sequelas causadas pelos combates na Primeira Grande Guerra Mundial. Será que a tal lei alemã, Gerson e Pedro, usada como argumento para a publicação do Mein Kampf, não poderia ser substituída por uma outra que impedisse a sua edição? O nojento livro, e eu chamo de nojento sim, nada acrescenta de positivo à humanidade, apenas a propagação do ódio e do preconceito. Para se ter uma ideia, esta malfadada obra termina com a seguinte frase: o Estado que recusa a contaminação racial vai, inevitavelmente, dominar a terra. Olha, eu quero ouvir vocês dois, porque para mim não precisa dizer mais nada. Teresa, essa republicação do livro Minha Luta, Mein Kampf, do sanguinário assassino Hitler, significa a propagação do ódio, do racismo, do mal, da primeira à última página. Será que a liberdade de circulação de um livro maldito pode se sobrepor à dignidade das vítimas da atrocidade praticada pela ideologia contida nessa obra do mal? Segundo li na imprensa, o livro, que originariamente tem 780 páginas,
passará para 2000, numa edição crítica apontando omissões e as mentiras e contradições no discurso de Hitler, que, segundo historiadores, vão desmitificar o texto do Mein Kampf, cujos argumentos são repetidos até hoje por extremistas antissemitas, tanto da direita quanto da esquerda. Não acredito na tese. Os antissemitas não mudam. Sou contra a publicação do livro, que poderá estimular ainda mais o crescimento do antissemitismo e do racismo no mundo e principalmente na Europa. Fico com a interrogação do presidente do Fórum Judeu pela Democracia, Levi Salomão, que diz: como se pode contextualizar o diabo? Disse tudo. Estou com ele e ponto final. Olha, Gerson, olha, Tereza, a obra é tão repugnante quanto o seu autor. O autor e a obra estão morando no esgoto da história. Foi o destino que traçou o seu final trágico, levando ao suicídio para não ser aprisionado pelas forças aliadas que restabeleciam a democracia em países da Europa, inclusive da Alemanha. E pelo direito alemão, a obra, passados 70 anos, cai no domínio público, ou seja, qualquer pessoa, qualquer empresa pode reeditá-la se desejar, sem pagar direitos autorais. Porque na Rússia, por exemplo, o livro já foi proibido em 2010, na Holanda foi proibido em 2012, na Alemanha pode ser liberado a partir de janeiro de 2016, porque aí se completa os 70 anos. Mas por isso é que foi contratada uma equipe de historiadores para adicionarem comentários entre os trechos do livro Minha Luta, arrasando os conceitos emitidos pelo alucinado, que é o maior assassino de toda a história. Não sei se os historiadores conseguirão esse objetivo. É difícil, tão difícil que, em plena guerra, o primeiro-ministro inglês Churchill afirmou no parlamento: se Hitler invadisse o inferno, eu faria um pacto com o demônio. Está dito tudo. Muito boa a sua lembrança, Pedro, mas eu acho que a gente pode questionar sim. Tanto na Rússia quanto na Holanda, o livro foi proibido. Então, por que a Alemanha não fez a mesma coisa? Com todo o respeito que eu tenho pela primeira-ministra Angela Merkel, fica mais uma vez a minha afirmação. A Alemanha, sempre a Alemanha. Mas, gente, nós agora vamos passar para a prometida e solicitada audiência pública realizada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que foi ao ar na semana passada, sobre a bagunça que se instalou na Praça São Salvador e que, com toda a razão, merece a revolta dos moradores. Nós estamos aqui com um único objetivo: defender o interesse público. E, infelizmente, têm sido inúmeras as reclamações. Nós queremos realmente saber o que é bom para a população como um todo, deixando isso muito claro. Um só meio de combate não é possível, tem que ser em conjunto, e nos toca principalmente que o fato do que tudo ocorreu na Praça São Salvador tenha sido a partir de um atentado homófobo. E isso nos choca bastante. Então, a Defensoria Pública, em especial o Núcleo de Direitos Humanos, onde eu trabalho, está aqui para ouvir sugestões, ouvir e participar de uma frente em que possamos todos trabalhar. É isso. Ano passado, nós tivemos uma ação lá na própria Praça São Salvador e adjacências, e foi presa uma quadrilha de traficantes da classe média. A maioria já está na rua. Infelizmente, a sociedade está à mercê da própria sociedade.
E nós, como autoridades públicas, nós temos que dar o nosso melhor para tentar resolver isso. Principalmente após o final de semana, a praça fica bem comprometida, assim, a parte estética dela, muito lixo, muita sujeira ali, e a nós nos preocupa no Corpo de Bombeiro em função de a saída de socorro à noite, alguma coisa assim, podemos ter algum tipo de comprometimento. Então, para mim é interessante que o que for discutido aqui, que dê um ordenamento, que deixa a praça um pouco mais tranquila. Mas o que vem ocorrendo nos últimos 4, 5 anos, às vezes um público de 2, 3, 4 mil pessoas numa praça muito pequena, numa área muito residencial, o que torna realmente para o morador que reside ali um incômodo muito grande. Por mais que você tenha ação da ordem pública ali todos os dias, você vai ter um dia que vai ter uma ação mais eficaz, outro dia não tem aquele efetivo todo, mas você tem um trabalho diário ali de manutenção da ordem ali na região, mas que precisa ser constantemente reforçado. Eu não sei porquê da ausência da Guarda Municipal. A Guarda Municipal tinha que estar aqui sim, porque a Guarda Municipal ela foi criada no governo do doutor Marcelo Alencar e foi criada exatamente com a finalidade de cuidar das nossas praças. Digo a mesma coisa em relação ao 2º Batalhão. A ausência do senhor comandante é lamentável, porque eu acho que os problemas da cidade, os problemas da Praça São Salvador, de qualquer local do Rio de Janeiro, o local apropriado é esta casa, é este parlamento, para discutir as questões. E lamentável mesmo, e vou deixar isso registrado. Como os frequentadores adoram de falar que a praça é pública, que não é dos moradores e nem dos frequentadores, né? Ela é pública, realmente todo mundo tem direito, mas moramos em uma comunidade, né? Então eu tenho o direito de dormir, é a única coisa que eu quero, poder dormir. O que acontece na Praça São Salvador é o descaso das autoridades. Entendeu? Eu abro a janela, eu vejo guarda municipal até as 3 da manhã, dentro dos carros, com o celular ligado, a noite toda e nada faz. Eu já cansei de descer, pedir, minha senhora, mas eu não tenho um aparelho de decibéis. Eles querem um aparelho de decibéis, é bom senso. Isso é bom senso. Aí eles falam, quando eu ligo para o 190, o 190 uma vez um comandante me retornou. Eu não tenho o que fazer, minha senhora, era meia-noite. Como é que eu vou entrar com 2.000 pessoas tem na praça? Como é que eu vou pedir para... E eu vi, uma vez a polícia foi tentar tirar o som, eles foram agredidos, eu vi da minha janela, porque eu moro em frente ao chafariz, então eu vejo tudo. Entendeu? Então, está faltando autoridade, impor a lei. É isso, existe a lei, artigo 42, entendeu? Isso já diz tudo. Para que a gente estaria aqui se estivesse cumprindo o artigo 42? É simples. É isso, é o seu direito é dormir em paz, é descansar, que é assegurado pela lei. Mas como você disse muito bem, está faltando autoridade. E eu também aproveito para lamentar a ausência do secretário de Meio Ambiente Municipal, que eu também convoquei para esta audiência pública, mas eu não sei por que, infelizmente, não compareceu. Não existe mais normas para utilização de logradouros públicos com eventos? É a prefeitura que concede essas licenças, ou não? Então quer dizer o seguinte, usem a praça. Agora, nunca se esqueçam que não existe direito absoluto. Ninguém tem direito absoluto. A praça é pública, mas ele não pode fazer o que bem entender na praça, porque ela é de todos e não é de ninguém. A situação da Praça São Salvador é a situação de todo o bairro do Flamengo. Nós temos no aterro as festas rave, que é um bacanal a céu aberto. Quem dá autorização para os bacanais a céu aberto? A prefeitura dá. Porque eu, quando tenho uma festa rave, eu telefono para comprar o bilhete. E como eu sou jeitosa, eu bato papo com as pessoas que atendem o telefone e eu fico sabendo quem deu a ordem. A ordem é da prefeitura que o bacanal se faça dentro do parque público. Então, a Praça São Salvador, o Largo do Machado, o aterro do Flamengo. Simplesmente, hoje em dia, eu patrulho o aterro do Flamengo 1 ou 2 vezes por dia. De noite, o que eu vejo é um bordel a céu aberto,
é todo mundo trepando com todo mundo, é crack, é droga, é tudo que vocês nem podem imaginar. Então, eu posso dizer, realmente, como uma especialista no aterro que eu sou hoje, que o bairro do Flamengo é uma zona. Obrigada. Eu quero dizer que eu sou parte desse problema, sim, mas não porque eu queira, e sou ilegal também, não porque eu queira, porque não se dá licença, não tem como arrumar licença, ninguém tem licença, parece que nem o pipoqueiro tem licença, e eu nunca vi uma praça sem pipoca, mas a Praça São Salvador trabalha pipoqueiro também ilegal, o que eu acho um absurdo. Camelô só pode trabalhar até 1h. Quem está mais tempo aqui, vamos dar licença. Quem está precisando, ver as condições de cada um para poder liberar uma licença para gente. Eu não acho legal eu trabalhar ali escondido. Parece até que eu estou fugindo da polícia. Não. Eu acho legal trabalhar honestamente, como eu sempre trabalhei ali. Eu moro numa praça mais de 40 anos, sou músico, professor de matemática, e não consigo entender, porque depois que aconteceram os 2 escândalos de correria, briga de mulher, de namorado e tal, o bombeiro resolveu fechar, então ele se blindou da praça. Não somos nós, os moradores, que temos que ensinar as autoridades a cumprir a lei. Não somos nós, senão nós não precisaríamos de autoridades. Não há nesse mundo alguém que me diga que eu tenho que ser impingida a ouvir qualquer tipo de música todos os sábados de 6h30 às 10 da noite. Por que eu tenho que ser impingida a ouvir qualquer tipo de música? Os frequentadores não, vão ouvir o dia que querem, quando querem, nós não. Nós somos submetidos a isso tudo. Parece pouco, mas é demais. Muito obrigada. Olha, minha gente, foi uma belíssima audiência pública. As falas, como vocês puderam constatar, foram excepcionais. E nós, na busca por uma solução e a nossa permanente cobrança junto ao prefeito Eduardo Paes para que acabe aquela baderna que ali se instalou. Prefeito, nós estamos contando com a sua decisão em acabar com aquela bagunça, porque tem jeito sim. Se você quiser, tem solução. Pedro e Gerson, o nosso tempo acabou, eu gostaria tanto ainda de falar sobre a Praça São Salvador, sobre a violência que infelizmente tomou conta do nosso Rio de Janeiro, não é apenas na Zona Sul, na Praça São Salvador, mas no Rio todo. O tempo acabou, como eu disse, eu agradeço mais uma vez a presença dos dois. Amigo telespectador, o nosso carinho muito especial por ter ficado conosco até esta hora da noite. E no próximo sábado, às 11h30 da noite, estaremos juntos novamente. Um beijo para todos e até lá, um ótimo descanso.